Olá, como o presidente recentemente voltou a falar sobre o voto impresso na urna eletrônica, resolvi gravar esse vídeo para expor como eu vejo, né, essa questão do voto impresso e se o voto na urna eletrônica é confiável e se o voto impresso seria a solução ou não. Quero deixar claro desde o início que tudo que vou expor é hipóteses, né? São minhas desconfianças sobre o sistema e não tenho nenhuma prova de que as coisas que eu vou mencionar acontecem, mas como hipótese elas são passíveis de acontecer. Vamos lá. Antes de começarmos, a quantidade de países que usavam, pelo menos em 2015, a urna eletrônica é bem maior do que o que geralmente a gente ouve falar. Como você pode ver nesse mapa, cerca de 21% dos países utilizavam a urna eletrônica nas eleições, ou de forma total ou de forma parcial. Em 6% dos países, ela chegou a ser usada, mas foi abandonada. Outros 16% estão testando ou estudando a possibilidade de uso. Os demais 57% nunca utilizaram o sistema. Então, 21% dos países é bem mais do que geralmente a gente ouve falar, de 3 ou 4 que a utilizam. Sobre a confiança do sistema. Como boa parte de tudo no mundo, é exigido de nós fé. Todo processo eleitoral é organizado pela Justiça Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, TRE, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. O TSE já fez vários testes para melhorar a segurança e evitar que os votos sejam fraudados. Então, se você confia na lisura desses órgãos, não tem do que se preocupar e é até melhor nem ver o restante do vídeo, que é para você não ficar criando dúvidas na cabeça. Vá votar tranquilo, trabalhe, cuide da sua vida e seja feliz. Como era antes da urna eletrônica. Para quem tem um pouco mais de idade e começou a votar antes de 96, o voto era em cédulas. E na apuração desses votos em cédulas, você votava num pedacinho de papel e se depositava dentro de uma urna. Havia sempre perto, geralmente esse grupo de pessoas que iriam contar os votos se reuniam num ginásio e ficava um grupo de fiscais dos partidos que estavam interessados no pleito, fiscalizando, observando. As únicas formas de burlar os votos durante a contagem, ou seja, fraudar a eleição, seria se muitas pessoas, logicamente para fazer isso tinha que ter mau caráter, eles resolvessem alterar as cédulas. Para isso elas precisariam estar com uma caneta na hora da contagem e anular votos do oponente ou dar ao seu candidato os votos em branco. Para anular os votos, eles precisariam, se tivesse, por exemplo, marcado o voto num candidato A e se quisesse anular, também marcaria um X no quadrinho do candidato B e como não é possível contabilizar voto para dois candidatos ao mesmo tempo, o voto seria anulado. E algumas pessoas que votavam em branco simplesmente pegavam a cédula e depositavam na urna, dava a possibilidade de a pessoa com a caneta fazer um xizinho no candidato A ou B que fosse da sua preferência, contabilizando assim votos em branco para determinado candidato e, como da primeira forma citada, anulando o voto do oponente. Isso, em um universo de milhões de votos de diferença,
a possibilidade de se alterar o resultado final é muito pouca, né? E a possibilidade das pessoas que estivessem fazendo isso serem pegos na fraude era muito grande, já que tinha muita gente circulando e fiscalizando, né? É bom lembrar que quem for pego fazendo esse tipo de prática, né, tentando fraudar votos, eles estão sujeitos à prisão de até 3 anos. Porque eu não confio no sistema atual, ou seja, no voto em urna eletrônica, né? São basicamente 2 motivos. Um é que me parece que todo o Estado sempre manipula a eleição quando o governo atual é ideologicamente alinhado. E o segundo motivo é que a urna eletrônica fornece os meios necessários para que esta manipulação aconteça. Se você acha que isso não é possível, eu vou trazer aqui uma matéria, a matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo. Há 2 meses de eleições, fabricante de urnas eletrônicas e sistema de apuração deixa a Venezuela. A notícia foi de 8 de março de 2018, ou seja, está trazendo um fato aqui que aconteceu numa eleição lá na Venezuela. Em comunicado, a Smartmatic disse que após os processos eleitorais de 2017, houve uma ruptura entre o cliente e fornecedor. Queria trazer aqui o que é que aconteceu lá. O responsável por fornecer as urnas eletrônicas e o sistema de apuração das votações da Venezuela desde 2003, a empresa Smartmatic anunciou nesta quarta-feira, dia 7, que fechará definitivamente seus escritórios no país. A companhia foi retirada dos processos eleitorais em agosto, após seu presidente, Antônio Mujica, acusar o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, dominado por aliados do ditador Nicolás Maduro, de inflar o comparecimento na eleição que a Assembleia Constituinte em junho. Em comunicado, a companhia disse que a acusação de fraude levou à ruptura imediata de relacionamento entre cliente e fornecedor. Também descartou qualquer assistência ao ex-contratador nos pleitos para governador em outubro e prefeito em dezembro, quando foram usadas máquinas de sua fabricação. E aqui tem o texto, né, que foi feito pela empresa que fornece as urnas eletrônicas. Como a empresa não esteve envolvida nesses processos e considerando que seus produtos não estão sob garantia e não foram certificados para essas eleições, a Smartmatic não pode assegurar a integridade do sistema, tampouco confirmar a exatidão dos resultados. Certo? Então, só para trazer para vocês que a possibilidade de fraude existe. Aqui a empresa está se eximindo, né, da possibilidade da participação, né, nesse pleito, que houve a acusação de fraude e ela está se eximindo, saindo fora, né, para não pegar mal para ela, já que ela alega não ter participado, né, do processo. Né. Logicamente que se para o nosso caso aqui, a empresa que daria certificação de que as urnas eletrônicas não teriam sido fraudadas, também a gente teria que confiar, né, na palavra dela. Também seria uma questão de fé. Mas vamos continuar. Desde a instalação do sistema eletrônico, que em todas as eleições há comentários de que houve algum problema na hora do voto. Isso acredito que todo mundo já tem ouvido falar em que em algum momento, né, alguém reclamou de determinados problemas na urna eletrônica. Eu particularmente nunca percebi nenhum na hora que eu fui votar, com exceção de uma vez que eu precisei digitar o número do candidato 2 vezes. Que eu digitei a primeira vez e ele não apareceu a foto. Então eu apaguei os números e digitei novamente, aí foi que a foto apareceu e só então eu confirmei o voto. Alguns dos problemas mais notados são a imagem do candidato não coincide com o número digitado, a urna finalizou a votação antes do término pelo eleitor, alguém já havia votado antes do eleitor verdadeiro,
A contagem não pode ser refeita em caso de indícios de fraude, já que os dados já foram manipulados. Como eu disse antes, né, tudo que será dito aqui é suposição, né, são possibilidades, hipóteses. Como é o funcionamento da urna eletrônica? Para entendermos as manipulações que podem acontecer, temos que entender o funcionamento da urna. Entretanto, o que vou dizer aqui é voltado para o funcionamento de qualquer software que use banco de dados. Não é necessário fazer um protótipo de um programa para explicar, pois os conceitos são bastante simples. Antes de começar, temos que fazer uma observação. Em 2009, o TSE liberou o equipamento para um teste de invasão. Com as restrições impostas, ninguém conseguiu fazê-lo, ou seja, ninguém conseguiu invadir a urna eletrônica durante o período determinado. Mas estes, ou seja, as pessoas que participaram do teste, disseram que se fosse permitido usar os recursos de engenharia social e softwares específicos, seria muito fácil fazê-lo. O funcionamento do hardware e software. O eleitor se dirige ao mesário e lhe apresenta o título. O mesário digita o número do título no terminal e a urna libera para receber o voto. Neste momento é gerada uma linha no banco de dados que vai receber os votos digitados pelo eleitor. Aqui nós temos o primeiro problema, a inconstitucionalidade. O eleitor perde direito ao segredo do voto. Apesar do TSE garantir que o programa embaralha, quem estiver de posse do código-fonte pode descobrir em quem cada eleitor votou. Também há a hipótese de que, após o eleitor ter votado, a urna eletrônica tem algum problema. Então, ou se descarta o voto do eleitor, já que ele já pode ter ido embora, ou se descobre em quem foi que ele votou, no caso, quando for fazer a transferência de um único voto, né, para poder fazer a contagem. Quais os erros ocorrem e quais as possíveis causas? Votaram por mim. Um dos problemas menos recorrentes é do eleitor ir votar e alguém já ter votado em seu lugar. Este problema pode ocorrer por 4 motivos. Primeiro, o erro humano. O mesário errou na hora de digitar o número do título e liberou a urna em outro título. Apesar de ser extremamente difícil disso acontecer, devido à estrutura do número do título, é muito possível que alguém da mesa tenha destacado o comprovante errado e o presidente digitou pelo comprovante, sendo esse comprovante de outro eleitor. E segundo, pode ter acontecido um bug. Devido à quantidade de dados que já foram armazenados e os testes já realizados, este erro também é pouco provável. O terceiro pode ser uma fraude de terceiros. Alguém inseriu o voto de forma proposital em algum momento entre a abertura da votação e a chegada do referido eleitor para votar. Como dificilmente os mesários ficam sozinhos na sessão, então há pouca chance disso ocorrer. Quarto, uma fraude institucional. Alguém que faz parte do corpo técnico inseriu votos na urna antes do processo iniciar, e na hora do software embaralhar os títulos, caiu no título de alguém, que estou chamando aqui de sortudo. Outro erro é o voto interrompido. Na última eleição surgiu um problema que não havia ouvido falar antes. O voto interrompido antes do eleitor finalizar. Eu só vejo 3 hipóteses para isso. Um bug do sistema. Um bug pode ter surgido em algumas urnas, o que ocasionou a finalização do voto. Se esse bug existiu, então é suposto ter havido alguma alteração de última hora no software. É difícil dizer como esses votos foram computados, mas aparentemente foi como voto em branco. Segunda hipótese, é um erro mecânico. Um erro mecânico pouco comum pode ter afetado algumas urnas. Os testes posteriores detectaram algumas urnas que travaram o teclado, mas não com voto interrompido. E a terceira hipótese é a programação. O programa foi propositalmente programado assim. Falaremos mais à frente sobre isso. Foto errada é outro erro comum. Os mais prováveis podem ser, primeiro, o engano do eleitor. Pela facilidade de digitar os números, muitas vezes o eleitor não espera que a foto apareça nitidamente para que possa conferir se realmente é a foto certa. Segundo, o engano intencional.
Diante da impossibilidade de comprovação do erro, depois que o eleitor encerrou o voto, muitos se sentem confortáveis em colocar dúvida na lisura do processo. E a terceira é a programação. O programa foi propositalmente programado assim. Sobre questão de programação, a gente vai falar um pouco mais na frente. Quais erros o programador pode colocar na urna? No programa da urna, todos os erros que são mencionados podem ser colocados. Para que esses erros sejam notados, a única explicação que tenho seria que isto é feito meio que às pressas após o período da análise. Caso o programador tivesse tempo hábil para programar e testar, muito provavelmente esses erros não seriam nem notados. O que o programador pode fazer? Nesse primeiro exemplo, o programador pode mudar votos baseados na quantidade de votos recebidos. Vamos pegar dois candidatos com números 77 e 55. O programador pode programar para que a cada 3 votos de determinado número, um seja computado para outro. Coloquei aqui uma tabelinha com um exemplo. Você pode dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada como ficaria. Neste cenário, o impacto seria que o candidato 77 ele perderia 1/3 dos votos. E esse 1/3 dos votos seria transferidos para o candidato 55. Para compreendermos melhor, em 100 votos, o candidato 77 ficaria com 67 e os outros 33 iria para o candidato 55. A diferença que devia ser de 100 votos para o candidato 77 passa a ser de apenas 34. Seria bem mais fácil do candidato 55 ganhar uma eleição nestes parâmetros. No exemplo 2, o programador pode mudar votos baseados no horário em que esses votos acontecem. Ele pode, por exemplo, programar para que entre 12 horas e 13 horas todos os votos sejam para o mesmo número. Eu coloquei aqui também uma tabelinha, aí você dá uma pausa e dá uma olhada em como ficaria os votos nesse determinado período. Neste cenário, o impacto será determinado pela quantidade de votos que houverem nesse período especificado. Não é possível determinar a quantidade de votos que mudariam do candidato 77 para o 55. Mas se considerarmos que, por exemplo, no horário de almoço, votam 30 eleitores em uma sessão de 300, isto representa 10% do total de votos da sessão. Se colocar em uma situação que, ao final, sem tal artifício haveria um empate, isto é, 150 votos para cada, com este artifício teríamos a vitória do candidato 55. Se ele ganhar, mesmo que com uma margem baixa ou perder por margem reduzida, em uma eleição acirrada como a de 2014, isto pode ser determinante para dizer quem é que vai ser o vencedor do pleito. Outras considerações sobre o que o programador pode fazer. Os dois exemplos que citei são suficientes para mostrar como a eleição pode ser fraudada. Não necessariamente esses erros podem ser detectados, pois pode-se ainda criar um código que elimina estes comandos ao final de sua execução, ficando assim difícil de verificar a fraude. Por que é tão difícil provar se há fraude? O que dificulta a prova dessas manipulações são: 1. O arquivo de log. Este arquivo é como um documento onde é descrito os eventos sobre o funcionamento de um software e serve de recurso para descobrir eventuais erros ou mau funcionamento, possibilitando posterior correção. Infelizmente, este arquivo só registra o que o programador entende que seja má execução, podendo ser manipulado automaticamente no momento de sua criação. O arquivo ainda pode ser modificado ou substituído posteriormente. Segundo, não é permitido que o eleitor filme o ato da votação. Com isto, o eleitor que está acusando algum eventual erro não tem nenhuma prova disso. A questão de se filmar o eleitor votando é para evitar a compra de votos. Alguém pode estar comprando votos, algum político, e solicitar que a pessoa filme a votação para comprovar que realmente votou na pessoa a quem vendeu o voto. Então é por isso que não é permitido que seja filmado. Mas isso também impede que a pessoa que detectou o erro tenha uma prova para mostrar que o erro realmente aconteceu. As urnas
E terceiro, as urnas que são verificadas posteriormente são as que apresentaram problemas que fizeram com que fossem trocadas. E o diagnóstico sempre é problema mecânico. Eu não encontrei informações de que outras urnas sejam escolhidas aleatoriamente para checagem. Aqui eu quero trazer mais duas matérias. Isso é no site do Metrópolis, né, que é de 2018, né, de setembro de 2018. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, disse na tarde desta terça-feira, dia 18/9, que as urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis. E desde a sua implantação em 1996, não houve caso de fraude comprovado. Certo? Isso aqui é que é bem interessante de se notar. Eles sempre que eles falam sobre isso, eles dizem que não há comprovação, né, de que houve fraude, né? Ou realmente não há fraude, ou é realmente muito difícil de se comprovar a fraude. Né? Recentemente, essa matéria aqui está na revista Exame, né? Ela é de 10 de março de 2020. Ele traz essa mesma fala de 2018, dessa matéria que li agora há pouco, e mais uma vez o TSE, né, garantiu, né, a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e afirmou jamais ter um caso comprovado de fraude em 20 anos de utilização. Certo? Então, sempre quando eles estão falando sobre fraude, eles sempre dizem que não há nenhum caso comprovado, né? Justamente porque é muito difícil comprovar a fraude, porque ninguém consegue filmar, ou essas urnas que estão com problema, é muito difícil de se checar se o software dela realmente está funcionando igual estava no início, igual deveria ser. O voto impresso seria a solução? Para responder isso, temos que desenhar 3 cenários. Se o equipamento encerra a votação antes do tempo, ou seja, esse erro que aconteceu agora do equipamento terminar a votação antes do eleitor completar, clicar em finalizar, né, o que poderia acontecer? A impressão sai com o voto em branco. O eleitor pode requerer a impressão do seu voto e tudo fica parado até que alguém da Justiça Eleitoral chegue para dizer que ele não tem jeito, né? Dizer a ele que não tem jeito e que seu voto foi perdido. Ou mesmo dizer que seu voto foi computado, mas houve falha na impressão. Não encontrei as implicações jurídicas disso, mas é a retirada clara de um direito do eleitor. A impressão sai com o voto em algum candidato que não é o dele, teoricamente. O eleitor paralisa toda a votação e até aparece na televisão, podendo colocar em risco todo o processo. A Justiça Eleitoral poderá alegar aquele que errou o voto e que não houve nenhum erro no processo. Mas se fizer isso, terá que o acusar de tentativa de fraude do processo eleitoral. A confusão que isso vai dar é grande. Cenário 2, se o voto for finalizado corretamente, ou seja, o eleitor que clicou lá em finalizar o voto na urna eletrônica. A impressão sai com o voto certo, tudo certo, segue o processo. B, a impressão sai com o voto em algum candidato que não é o dele, teoricamente. O eleitor arma um barraco e até aparece na televisão, podendo colocar em risco todo o processo. Hipótese 3, se o voto for finalizado corretamente, mas um grupo de eleitores mal intencionados, em seções e cidades diferentes, resolve dizer que o voto impresso é que saiu errado, mesmo arriscando serem presos. Isto pode acontecer principalmente motivados por candidatos que aparentemente não têm chance de vencer, ou simplesmente o pessoal quer causar tumulto mesmo. Observações finais: todo o cenário desenhado no voto impresso é se o eleitor puder conferir o voto após o término, sendo o próprio eleitor que o deposita em local específico, para posterior e eventual contagem.
No caso do voto impresso já cair neste local específico, ou seja, o eleitor não confere se o que saiu na impressão é exatamente o voto que ele deu, e não ter o voto impresso dá na mesma coisa, né? Porque se o eleitor não puder conferir, continuará depositando fé na lisura do processo, ou seja, depositando fé no sistema, né? O que será impresso pode ser o que foi programado e qualquer recontagem não mudará o resultado, né? Todas as suposições aqui apresentadas são possíveis de acontecer se houver o desejo de fazê-las. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.